Olá pessoal, bem-vindos a mais um tutorial. Esse tutorial eu vou falar sobre básico, tentar explicar mais ou menos o que são os fótons, mental ray e iluminação interna. Vamos ver se consigo fazer tudo num tutorial só, senão a gente separa e a gente vai trabalhando depois em separado, mas vamos começar lá. Então o primeiro passo é a gente precisa criar a luz. Vamos criar o daylight. A gente vem aqui em Systems, Daylight. Ó, ele vai perguntar se você quer que ele use o Expose Control e também o Environment and Effects. Eu vou dar sim, né? E vou abrir aqui. Ó. Aqui ele vai, vocês podem ver aqui, uma rosa dos ventos. Ó. Então eu vou deixar lá mais ou menos o tamanho da sala e vou puxar um pouco o sol para fora. Opa! A distância do sol não influi muito, tá, galera? Tanto faz, na verdade. Não ilumina mais ou menos pela distância do sol. Então esse aqui é o daylight, tá? Vamos render para a gente dar uma olhada. Então pego aqui. Vou descer aqui mesmo e vou render. Vocês podem ver que está transparente a cena. Por que ela está transparente? Ela está transparente por conta da... Opa! Ela está transparente por conta dos materiais aqui, né? Então o 3D Max, o backface, é a parte escura da face, né, do objeto. Deixa eu só deletar aqui o sol para vocês terem uma ideia. Então aqui, ó, tudo que está preto aqui é backface. E o backface não é renderizável, né, a não ser que a gente queira, tá? Então, o que a gente vai fazer? Tem duas maneiras para a gente deixar essa superfície renderizável. A primeira é a gente usar um material. No caso dessa cena aqui, eu tenho um material só que eu apliquei em todos os objetos, todos. E eu chamei ele de base. A gente pode habilitar aqui, ó, to side. Vou render de novo aqui. Vocês viram que não ficou transparente, né? Ficou visível a parte de cima. O problema nesse arquivo é que todos os meus objetos estão com esse material. Então eu deixaria todo mundo to side. E daí, na hora do render, ele ia ficar um pouco mais pesado, porque ele ia calcular os polígonos de dentro, de fora, a ação dos fótons nesses polígonos, e ia ficar um pouco pesado. Então, a gente tem outra maneira de utilizar, que daí a gente aplica só nos objetos que a gente quer, que se chama, um comando que se chama shell, né? Então, eu vou selecionar aqui a parede e o piso, e vou dar um shell. Eu tenho aqui, ou vocês podem procurar, aqui no Modifier List, no S, Shell, é o mesmo comando, tá? Então, ó, dou um Shell aqui, vou deixar a parede com 20 centímetros de espessura, e daí aqui embaixo eu habilito Straight Edge, Corners, aliás. O que ele quer dizer? Ele vai deixar cantos retos, tá? Cantos. Aqui tem um ângulo de 45 graus, se vocês quiserem deixar um de 90. Ele faz um ângulo reto em cada pedaço, tá? Então eu fiz isso na parede e no piso, vou fazer isso no teto também, ó, então shell. E já vem com o padrão que a gente já fez. E vou aplicar na janela, na janela e aqui também no janelão. Vou aplicar nos dois juntos, mais rápido. Só que daí eu vou deixar com 5 milímetros, também com os cantos retos. Ok. Agora eu rendo de novo. Vocês podem ver que também não consigo enxergar, tá? Parte de dentro. Outra coisa, a gente precisa mudar o default do render, né? Então eu venho aqui em Render Setup, venho aqui a Sign Render, abro a Sign Render, tá? Default Skyline Render, que é o de fábrica, né? O default. E nós temos o Mental Ray. Mental Ray é uma engine, né? Uma ferramenta, um motor para renderização para o 3D Max de uma qualidade bem melhor que o default, né? Então, ó, vocês perceberam que rendeu mais rápido o meu objeto,
que é por conta que o Daylight ele foi projetado para render com render mesmo, com Mental Ray. E então vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? Deixa eu falar um pouco do Daylight. O Daylight a gente tem essas opções aqui de Sunlight, Standard, que é o que está, e o Skylight também, que é o que está aqui, que é o que ele perguntou lá no começo se a gente queria mexer no Environment. Aqui ele não mexeu, mas ele mexeu aqui, ó, Logarithmic Expose Control. Então ele deixou ativado e mexeu para a gente. Tá? O Daylight ele funciona da seguinte forma, né? A gente tem como setar ele aqui manualmente, ou através de data, de hora e de localização. A gente abre o setup e a gente vê aqui que ele está na latitude tal, longitude não sei o que, América do Norte, meio-dia, dia 6. Tá? Eu posso mexer nessa hora e o compasso mexe junto. Tá? Conforme eu deixo o compasso mais baixo, se eu render aqui, vocês vão ver que o Sol ele direciona ali. Tá bom? Pois bem, dá pra gente mudar essa localização por aqui, ó, Get Location, América do Norte, a gente tem a América do Sul, a gente pode pegar Brasil, não sei o que, São Paulo, Brasília, tá? Eu normalmente quando eu uso para fazer externa, como Daylight, eu vou lá na América, vou lá na África e venho por aqui, ó, e pego os países da Arábia Saudita, que o sol é muito, mas muito mais forte, tá? Nesse caso não vou usar, então pode ser América do Sul mesmo, pode ser Brasília, eu vou dar um ok, tá? Vou deixar meio-dia, o sol que está lá em cima no pino. E a gente pode mexer também, voltando aqui no Modify, a gente pode mexer manualmente. Manualmente fica livre para mim direcionar o sol para onde eu quiser, né? E nesse caso é o que eu vou deixar. Eu vou deixar livre porque eu quero apontar esse sol na entrada aqui. Se vocês perceberem, ó, tem uma câmera aqui dentro, né? Esse arquivo, aliás, está à disposição para download no link que vai aparecer agora. Tá? Aí é só baixar e a gente faz o trabalho junto, tá? Passo a passo. Pois bem, eu vou clicar aqui no front, escolho câmeras, câmera 01 é a nossa amiga aqui. Vou render ela. E a gente vê o sol, ó, ele entrando aqui, bem de mansinho, né? Então o que eu vou fazer com esse sol aqui? Ó? Eu vou pegar essa rosa dos ventos e vou deixar ela apontada mais para o meio aqui, ó. E daí eu pego mais para o meio, não, mais na direção do janelão aqui, tá vendo? Então, o janelão tá aqui. Eu vou puxando ela para cá, ó. O norte vai ficar bem na entrada da janela, ó. O norte aqui. Aí eu pego o Daylight e ó, aponto ele diretamente para nossa amiga entrada aqui. Então eu rendo de novo. E agora vocês podem ver que o sol está entrando na minha casa, na minha sala. Eu vou baixar só um pouquinho, né? Vou estar um pouco mais, aqui mais alto, um pouco mais alto. A altura e a distância vai interferir mais aqui no na nossa projeção do sol, tá? Da luz do sol. Então, ó, a projeção da luz do sol está aqui, bem no corredor, tá? Eu vou deixar ela por aqui por enquanto. Bom, segundo passo é o seguinte, como vocês puderam ver no render, a gente tem, o sol está passando por onde? Né? Ele está entrando pelo vidro, o vidro é essa superfície aqui, o vidro é esse cara aqui, ó, né? Vidro janela, então ele é um plane e ele está com material de base, então ele não é transparente, não é nada. Então eu vou pegar esse vidro aqui, mais esse vidro, vamos fazer assim, ó, vocês apertam a tecla H, e vai abrir essa janela para vocês. A gente vai digitar aqui, ó, vidro, e daí ele passa para a gente a relação de objetos que se chamam vidro. Eu vou pegar o vidro janelão, o vidro janela, e vou dar OK. Aí eu vou render de novo aqui na câmera 1, para vocês verem que agora opa, desculpa aí, gente, ó, H, vamos selecionar os dois já estão, né, selecionados, botão direito, Hide Selection, né? Então a gente escondeu os nossos amigos planes. Agora sim,
Eu vou render. Vocês vão ver a luz entrando e vocês veem que lá fora está vazio por conta do vidro que a gente tirou. Até aí está tranquilo, né? Bom, o que a gente vai fazer agora? Agora eu vou usar o Portal Sky. O Portal Sky é uma ferramenta muito interessante para gerar luz, né? Então ele vai gerar uma luz aonde a gente colocar na entrada como se fosse uma luz do céu, né? Então é um portal do céu, né? Como que, por exemplo, aqui eu vou render aqui. Vocês podem ver que assim a luz do daylight ela só entra aqui e não ilumina o resto da sala, né? Então para essa luz para a gente fazer essa luz entrar, a gente precisa do Sky Portal, tá? Eu vou usar aqui no Back View, tá? Então eu vou conseguir desenhar o portal igualzinho assim o formato desse janelão. Então eu clico aqui, ó, puxo e o portal está aqui no formato de janelão. Pelo Top View a gente vê que ele está mais ou menos no meio da sala, né? Então eu vou pegar ele e vou puxar ele para trás aqui. Então pronto, ó. O Portal Sky está aqui e a nossa sala está aqui. Eu vou render de novo. Vocês não vão ver muita diferença agora, mas daqui a pouco vocês vão perceber. Ficou até pouca coisa mais clara. Eu vou só mexer na intensidade do janelão só para vocês verem. Então o Sky Portal está aqui. Eu vou deixar ele com 15 para vocês entenderem mais ou menos o que ele faz. Então vamos render de novo. Ó, agora deu para perceber, gente, que como ele clareou bastante aqui, ó, clareou muito, né? Ficou bem legal. Então legal. Vou deixar ele de novo default que é 1. E agora eu vou aproveitar esse Sky Portal e o nosso amigo Daylight e a gente vai trabalhar. Eu vou tentar explicar mais ou menos rapidão como é que funciona os fótons, beleza? Então, os fótons, para a gente poder ver eles legal, a gente vai fazer assim, a gente vai abrir o setup do render. Aqui o present a gente tem tracejado que ele está limpo, né? Então é o Mental Ray normal. E a gente tem aqui algumas outras propriedades de render que a gente pode usar, tipo Mental Ray Daylighting, Mental Ray NoGI. NoGI é assim Global Illumination, né? Então eu vou usar esse Mental Ray aqui. Então ele vai falar para mim aonde ele vai mexer fazendo isso aqui, né? No Indirect Illumination, no processo, no Mental Render. Então eu vou dar load, ele vai carregar e pronto. Bom, primeira diferença nisso aqui é isso aqui. Vamos render. Vocês podem ver que ficou diferente do que estava antes, né? Ou só ficou mais marcado e a nossa luminosidade diminuiu um pouco, mas a gente consegue ver as arestas agora aqui da janela. Ok. O que eu vou fazer agora? A gente vai abrir de novo o Mental Ray e a gente vai vir aqui em Direct Illumination. Então, ó, o Final Guard está desligado. Caustics eu não vou falar agora sobre isso aqui. E a gente tem o GI, que é o Global Illumination. Então eu vou habilitar o GI e eu vou render de novo, tá? Aqui vocês podem ver no meu view que está o Perspective. Se eu der render, ó, ele vai render para mim a vista perspectiva. E daí eu não quero, eu quero que ele rendesse só a câmera 1. Então eu venho aqui, abro essa janela, ó, câmera 1. E esse cadeadinho aqui do lado, que é o Lock. Loquei, então eu posso clicar na vista da perspectiva e a câmera 1 continua aqui, ó. Cliquei no Back View, cliquei no Top e ele vai render para mim sempre dentro da sala, tá? Então, ó, ele rendeu com o GI ligado. Ok, gente, agora dá para a gente ver que a luz está bem intensa aqui, né, na entrada da sala. Então, a gente vê que ela está estourando bastante. E esse borrado que vocês estão vendo são nossos amigos fótons. Então vamos lá, vamos mexer neles para vocês entenderem quem são nossos amigos fótons. Então o Global Illumination está ligado, o múltiplo de 1, quer dizer, ele vai multiplicar os valores que estão aqui sempre por 1. Então vão ser eles por eles mesmos, não vão aumentar. Tá? Se eu colocasse aqui, por exemplo,
1,5, aí ele aumentaria mais ou menos a metade do valor, tá? Então esse aqui é o número máximo de fótons por sample. A gente tem 500 fótons para cada sample. Eu vou diminuir um pouco essa quantidade. Eu vou deixar com 100 fótons para cada sample e vou render de novo. O borrado continua, né? E na verdade a gente diminui a quantidade de samples, mas vocês veem que as marcas do borrado elas ficaram um pouco, aumentaram um pouco. Então como é que a gente vai fazer? Para vocês verem os nossos amigos aqui. Eu vou reduzir mais um pouco. Eu vou deixar 10 samples, 10 fótons para cada sample, que é uma quantidade bem pequena, né? De fótons. E daí vocês já podem ver que a cena vai ficando mais granulada, que na verdade esses são os nossos amigos fótons, tá? Eu vou diminuir mais um pouco, eu vou diminuir um fóton. 5 fótons para cada sample. E você pode ver que cada vez, quanto mais eu diminuir a quantidade de fótons, mais borrado vai ficar a cena, tá? Mais parecem células, né? Então essas células na verdade são os fótons, que eles entram por toda a sala, né? Independente da luz estar mais forte aqui, eles irradiam por toda a parte aqui. Eu vou deixar de novo o valor aqui de 500 e eu já volto já para a questão dos fótons. Primeiro a gente vai precisar arrumar um pouquinho a intensidade do daylight, eu acredito, que ele está muito forte, né? Então eu vou diminuir um pouco o daylight. O daylight, na verdade, vamos lá, ele está standard e está skylight. Eu não sei se eu vou mexer aqui, não sei se eu vou falar muito sobre isso. Eu acho que hoje não vai ser o dia, né? Então a intenção é mais falar sobre os fótons e como é que pode ficar uma iluminação legal, sem mexer ainda nos defaults, muito nos defaults aqui do Sun. A gente tem aqui o múltiplo, né? Que a intensidade é a força da luz do Sol. Então ela está com 62 e ela está nessa coisinha branca aqui, quer dizer, que é essa amarelinha, né? O que eu vou fazer? Eu vou deixar esse múltiplo aqui, estava com 62, eu vou deixar com 5. E vamos render de novo para ver o que acontece. Ó, tá vendo como que já melhorou a intensidade da nossa luz? Porque eu diminuí a intensidade do daylight. Então, daylight com 5 eu acho que tá bom. A gente não precisa mexer mais nisso. A gente vai mexer agora na força do Sky Portal. Porque na verdade o daylight estava interferindo na iluminação interna. Tá? Então o interno vai ser feito pelo portal. Então está aqui múltiplo de 1. Eu vou aumentar um pouco esse múltiplo. Eu vou deixar com 5 talvez. E eu vou render de novo para ver qual que vai ser o resultado desse render, né? Então, a gente vê que ele ficou mais intenso e já começou a iluminar a sala. Eu posso iluminar um pouco mais. Então está com 5, eu vou deixar ele provavelmente com 10 e eu vou render para ver como é que fica. Olha que legal, ele já pegou, ele já entrou pela sala toda. Ele deu uma pequena estourada aqui e aqui, mas como a luz está forte aqui, né? A luz do sol bate firme, então ela acaba meio que queimando a iluminação que está em volta. Então eu vou deixar do jeito que está aqui, não vou mexer mais. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar e vou criar outro Sky Portal. Aqui nós estamos com Back View, eu vou vir para o Left. E a gente tem aqui essa outra janela, que precisa entrar outra luz para a gente poder iluminar essa parte que está escura aqui das cadeiras, né? Tá preto. A gente precisa que uma luz entre da outra janela para iluminar aqui. Tá bom? Então eu vou até salvar um clone aqui dessa imagem para a gente ver. Então a gente volta aqui, Sky Portal. Ele está com o default normal. E TW. Aqui, então peguei e criei o nosso amigo Sky Portal. Mais um, né? Então olhando pelo Top View, a gente vai puxar ele para encaixar na janela aqui, ó. Então, beleza, ele encaixou na janela. Só que tem um problema, galera. Ó, você está vendo? Ó, essa setinha aqui quer dizer que a luz vai embora para lá. E a gente quer que a luz venha para cá, né? Igual está aqui. Como é que a gente faz para essa luz entrar, né? Essa luz apontar para dentro da sala? A gente faz assim, ó. Nas propriedades, aqui no Modify, a gente tem esse comando que se chama Flip Light Flux, né? Direction. Então, na verdade, ele vai flipar, ele vai tombar
a direção do fluxo de luz. Então eu habilito e ele joga a setinha para dentro. Vamos render para ver se deu alguma diferença? Então vamos lá. Então eu vou pegar aqui e vou render. Então, como a gente pode ver, ela já iluminou. Vamos pegar o nosso clone. Ó, aqui a gente não via nada. E agora aqui a gente tem uma leve luz. A gente pode até aumentar um pouco mais. Ela está com 1,5. Vamos ver quanto que está esse aqui. Esse da sala aqui. Esse está com 10. Está bem forte. Essa aqui está com 1. Eu posso deixar com 2, por exemplo. E vamos render para ver no que dá. Vou salvar uma cópia para a gente comparar depois. Vamos render aqui. Então a gente já pode ver que a gente tem essa luz forte vindo daqui, iluminando todo o resto da sala, e a gente tem uma luz vinda daqui de trás, iluminando o resto. Aqui a gente tem uma leve sombra para cá. Essa leve sombra para cá é do nosso portal aqui do lado. Mas eu acredito que ela não vai atrapalhar, eu vou deixar ela aí, tá bom? Então, agora que a gente acertou as luzes, a gente vai voltar a falar dos nossos amigos, queridos amigos fótons. Como eu estava falando, eu deixei quantos? 5 para cada sample. E aqui eu vou ligar aqui o máximo de rádios. O rádio seria o volume do fóton. Então o máximo aqui está de 2,5. Né? Vamos ligar e vamos render para a gente ver como é que fica esse máximo aqui de 2,5. Então, o que quer dizer? O que ele quer dizer sobre isso? Ele quer dizer que o raio, né, essa bolinha que vocês estão vendo aqui, é o raio. Então, ó, rádios e raio é a mesma coisa. Então, o raio, o máximo de raio que a gente vai ter para cada sample é 2,54. Então, o que acontece? Acontece que fica desse jeito aqui, ó, parece uma discoteca. Os fótons mais fortes, que são 5 para cada sample, vão espalhar a luminosidade, vão irradiar a luz deles por toda a sala. Então elas começam a cruzar, né, uma bater na outra. E daí a gente tem esse resultado final, que ela espalha por toda a sala. Então isso são os fótons, tá, gente? Os fótons nada mais é do que a tentativa do programa de imitar as partículas que a gente tem aqui fora, no nosso ambiente. A gente tem poeira, a gente tem, sei lá, raio ultravioleta, essas coisas. Então, tudo isso são partículas. Né? Então, a intenção dos fótons é se aproximar das partículas que tem aqui fora. Legal? Então, vamos lá. Vamos pensar sobre isso. Se 5 samples para cada coisa é muito pouco, vamos voltar no valor original, que são os 500. Eu vou render. E a gente vai ver que diferença que teve. Aí vocês podem falar assim, visualmente não teve muita diferença, mas para o render teve. Vocês perceberam que o render ficou bem mais devagar, que o render está lento? Ele está lento por conta disso. Ele tem agora 500 fótons para cada sample da imagem que tem aqui. O rádio é o mesmo, né? Mas ele tem muito mais, ele tem uma quantidade muito maior do que a gente tinha por 5. Aí vocês vão me perguntar assim, então qual que é a quantidade legal de trabalhar? A quantidade legal de trabalhar, eu vou falar já já. A gente primeiro vai aumentar esse rádio aqui dos samples, né? Então, se 2,5 eles ainda não se fundiram, né, não se juntaram, alguns ficam mais próximos, outros não, eu vou aumentar esse cara aqui. Eu vou botar 5 de máximo de rádio de samples. E eu vou render de novo, só para a gente ver como é que vai ficar.
Aí vocês podem falar assim, ué, mas você aumentou o rádio e o render ficou um pouco mais rápido que estava antes. Ele fica um pouco mais rápido porque é o seguinte, ele vai fundindo os fótons, né? Então ele vai juntando um fóton no outro, um fóton no outro, um fóton no outro. E daí para ele render é mais fácil do que ele rendê-los individualmente. Então aqui a nossa cena já está parecendo uma discoteca mesmo, né? Então lá, a gente vê a ação da luz, a gente já vê os fótons se fundindo. Então eu vou aumentar mais um pouco o raio dos fótons, de maneira que eles fiquem mais juntinhos ainda. Então vamos lá, eu vou deixar... Não, primeiro vamos aumentar a quantidade de fótons por sample. Então vamos aumentar para 2000 fótons para cada sample. E vamos render. Vocês podem perceber que as manchas elas ficaram mais uniformes, né? Elas estão manchadas ainda, mas elas estão uniformes. Então, eu acho que 2000 é um número considerável. Entre 1000 a 2000 é um número legal de fótons para vocês trabalharem, que eu acho que não atrapalha a intensidade e nem a qualidade das cores, né? Como a gente está trabalhando só em cinza, não vai perceber muito isso, mas se a gente estivesse trabalhando com outras cores coloridas, talvez vocês vissem vários fótons de cores diferentes, né? Agora eu vou aumentar esse rádius aqui, ó. Eu vou pegar esse cara aqui e eu vou deixar ele com 8. E eu vou render de novo. Ó, viu que ele já está juntando mais os fótons. Quer dizer, eles estão se fundindo, né? Então cada um está virando um mesmo. Quer dizer, todos estão virando uma cor só, que é para dar a noção de imagem do ambiente que a gente tem.